Bom dia para todos, todas, e não todos e não todas. Então, tô aqui para mais um comentário. Segunda-feira, emenda de feriado. Bom dia, Viviane. Uma puta friaca, chovendo. E é o que temos. Comentário aqui acho que é extremamente útil de se pensar sobre a questão da maldade, né? Maldade humana. Que parece que o único animal que realmente é mal na história é o ser humano. É o único que mata que mata o outro não por uma necessidade de sobrevivência ou coisas do tipo, ou que mata o outro com requintes de crueldade. O único animal sádico, né? Inclusive a psicologia, na psicanálise, de pensar assim, o ser humano é bom, o ser humano é mau, o ser humano nasce bom e aí se transforma em mal, o ser humano nasce mal e tem a chance de se tornar bom ou mal, ou quem nasce mal vai seguir para sempre sendo mal. Pessoas que são más desde crianças são más. Aí você tem, sei lá, hoje em dia vídeos mostrando, ou documentos mostrando que aquela pessoa era má desde pequenininha, então já tem a maldade estava ali. Outros vão pensar que isso vai sendo desenvolvido no meio, na relação com o outro. Outros vão pensar que o mal tem a ver com um sistema, sei lá, de inclusão, exclusão. Enfim, tem N formas de se pensar. E acho importante pensarmos nos mais variados tipos. E na nossa área, né, na psicologia e na psicanálise, é algo constante assim, né? Uma pergunta constante que é feita para nós, que nós mesmos nos fazemos, sobre a questão do se o ser humano é bom, se é mal, se cometeu maldades, isso é responsabilidade da pessoa, não é responsabilidade da pessoa, enfim. Geralmente quando a gente faz ali na psicanálise aquela divisão estrutural, neurose, psicose e perversão, coloca normalmente tudo na conta da perversão, né? O perverso é o mal da história, né? Só que quando você pega casos e mais casos, você vê que não é exatamente assim, né? Acho que a palavra perversão e perversidade não necessariamente acontecem juntas ali. Você pode ter estruturas perversas que não necessariamente precisam ser más, ser perversas, cometer perversidades, por exemplo, e você tem estruturas não perversas, como neuróticas, que podem cometer coisas más, cometer perversidades com o outro, estruturas psicóticas que podem fazer isso, enfim. Parece que essa questão de fazer o bem, fazer o mal, não necessariamente passa pela estrutura. E aí nós nos deparamos tem um livro muito legal, de um cara chamado Philip Zimbardo. Aí sim, é onde eu quero chegar hoje aqui. Philip Zimbardo, ele tem um livro chamado O Efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam más. É um livrão aqui, ó, gigantesco. O livro tem quantas páginas? Ixi, página pra caramba. Mais de 600 páginas. E o que acontece aqui? Então, o Zimbardo, psicólogo, ele quer mostrar aqui, ele quer compreender essa questão, essa pergunta, né? Sobre a questão da maldade. E a pergunta que ele coloca é essa: se pessoas boas se tornam más, mas eles devem isso dentro de um lugar específico do sistema carcerário, o sistema prisional. Porque dentro do sistema prisional parece que, em tese, deveria recuperar pessoas, mas a pessoa se torna má lá dentro, ou a pessoa que era má fica pior lá dentro. E mais ainda, né, ele vai estudar não só isso, mas também não só o lugar da pessoa que foi presa e tem lá suas transformações, mas também dos próprios carcereiros, dos funcionários de uma prisão. Enfim, ele tem lá umas hipóteses e ele vai querer testar essas hipóteses, vai querer fazer um experimento para constatar se pessoas boas, pessoas comuns, podem se tornar más ou se isso é impossível. Pensando nisso, nas pessoas comuns, é legal, né, lembrar aqui do Eichmann, da fase ali do nazismo, que era o cara que planejava as mortes, né, trabalhava ali a serviço, né, do nazismo, e ele é o cara que criava ali a logística dos massacres, né, dos assassinatos em massas ali que era cometido.
e que esse cara, quando ele vai para julgamento, o mundo esperava assim um cara tirânico, né, um cara assim que detestasse judeus, por exemplo, fosse um cara raivoso, e não, quando aparece lá no julgamento é um cara burocrata, é um grande burocrata, que vai dizer assim que só estava cumprindo as ordens que eram passadas para ele. Então, e isso assustou a Hannah Arendt, que estava lá no julgamento, judia, e que quando ela fala, né, sobre o Eichmann, não entendem bem, ela é criticada, afastada, os judeus criticam muito, né, a comunidade cai em cima dela, porque ela vai dizer que ele não tem culpa, ele não mostra sentimento de culpa, de arrependimento, ele simplesmente fez porque ele é um burocrata. E aí, a partir disso, ela vai criar a ideia de banalidade do mal, né, que eu vou falar aqui em outros momentos, que é um tema muito importante de se pensar, mas ali mostra como uma pessoa, aparentemente que não é má, foi capaz de coisas assim extremamente horríveis contra o outro, contra o próximo, contra a humanidade. E aí, nesse livro do Efeito Lúcifer, mais uma vez, o Zimbardo ele vai criar uma situação para tentar verificar ali num experimento se é possível que pessoas que são boas ou pessoas normais se tornem más. Aí, o que ele faz? Ele coloca ali um anúncio, ele é da Universidade de Stanford, ele coloca um anúncio buscando ali estudantes voluntários para participar de um experimento, que vai acontecer durante o verão ali, né? O pessoal meio que de férias, eles oferecem ali coloca ali que procura-se voluntários para ganhar $15 por dia, um experimento de 2 semanas. E nesse experimento, qual que é a ideia? Vão recriar uma situação prisional em que o porão ali da faculdade, algumas salas vão ser transformadas em celas e você terá ali 9 pessoas, 9 voluntários que serão prisioneiros e 12 voluntários que serão carcereiros. E aí então você vai ter ali para enxergar como é que essa coisa vai se desenvolver nessa relação entre eles. E o que é interessante é que eles fazem entrevistas antes para escutar essas pessoas, e na entrevista para ver assim, se já teve surto psicótico, se já teve ideação suicida, como é que é no dia a dia, se usa droga, se não usa droga, enfim. Eles queriam pegar pessoas normais, e lá elegem as pessoas normais, e aí faz a divisão, quem vai ser carcereiro, quem vai ser o prisioneiro. E é bem interessante que na entrevista, a grande maioria escolhe ser o prisioneiro. Fala assim, é mais fácil ser prisioneiro, mais tranquilo, não tem esforço. Eu tenho perfil para ser o carcereiro, eu tenho perfil para ser o guarda, eu não tenho esse perfil de querer controlar os outros. Enfim, começa assim. E aí vai acontecer o experimento, só que a partir do momento que teve a entrevista, ele faz lá a avaliação, ele diz, bom, nós vamos avaliar aqui, não dá para saber se você vai participar ou não, beleza. Porque qual que é a ideia? Eles queriam começar o experimento, não assim, então dia tal vocês apareçam aqui, que nós vamos começar o experimento às 10 da manhã. Eles queriam colocar primeiro um fator de imprevisibilidade, assim como quem é preso acontece no meio de um momento do dia qualquer. E então essas pessoas que foram selecionadas, num domingo de manhã, chegava o carro da polícia, e independente do que a pessoa estivesse fazendo, estava lá um cara lavando o carro, chegou a polícia e prendeu ele. Ele já sabia que era o experimento, outros ficavam assustados, outros não lembravam, depois lembravam, ficavam mais tranquilo. Então eles chegavam até a prisão entre aspas, né, na faculdade, no porão, dessa maneira. Então quando chegavam lá, então eles tiveram a sua liberdade ali interrompida num momento imprevisível. Isso foi um fator importante. E eles são levados lá para a universidade. Quando chegam na universidade, você tem até, se você assistiu o filme também, você tem esse filme você encontra na Google Play e na Apple Vídeos lá X. Você tem, inclusive, é interessante o jeito que mostra, né? No começo, assim, você tem lá quem são os prisioneiros e os carcereiros, e um pouco de pé atrás, de como agir. Tem que tirar a roupa dele, te manda ele ficar pelado, então desinfeta o corpo, agora coloca uma roupa, e quando coloca uma roupa é um vestido, assim, e tem algo proposital, né? Até uma hora o Zimbardo ele fala isso, né, com a equipe, eles comentam lá que ficar dessa forma de vestido, porque vai ter ali uma das pessoas que ajuda no experimento é um ex-detento, né?
E esse ex-detento ele fica puto quando ele fala assim, mas que absurdo, cara, não tem essa de usar vestido na prisão. Aí o Zimbardo explica, a gente está fazendo isso, a gente tem limitação de criar uma situação simbólica. Fala, a gente quer criar uma situação de vulnerabilidade simbólica e real também, né, mais concreta. Ele fala, essa questão de usar o vestido e ficar sem cueca por baixo é ficar com as coisas balançando, que de alguma forma isso deixa a pessoa mais insegura, né, quando não tem essa, de alguma forma, essa coisa que sustenta ali por baixo, né, que mantém a coisa encaixadinha ali. Então é interessante isso, essas sacadas que o Zimbardo tem. Enfim, aí começa o experimento. A ideia era durar 2 semanas. Só que no primeiro dia já começa uma situação complicada, porque você tem ali o pessoal meio que achando que é uma brincadeira e tem que sair desse caráter de brincadeira. E até que uma hora um dos presos lá, ele começa a forçar algo com os guardas, e os guardas ficam sem saber o que fazer, e a orientação é, vocês são autoridade, vocês podem fazer o que vocês quiserem, pois vocês são autoridade. E quando dá esse direito, né, você é autoridade, você tem que sustentar a sua autoridade, você tem que manter a sua autoridade, começa a acontecer os atritos, né, a coisa começa a esquentar. E a coisa vai caminhando, e é muito interessante assim, né, o quanto o exercício do poder sobre o outro começa a ser algo que vai alimentando, estimulando com que os guardas cada vez mais queiram fazer isso. Tudo bem que ali dos guardas se destacam, agora eu fiz a conta ali, falei 9, 12, agora não lembro, acho que é 9 e 9 que fica. Mas você tem lá 3 turnos de guardas, e um deles o pessoal é mais tranquilo, assim, tem um outro, que tem um cara que ele fala até com certo, ele fala com um maneirismo, assim, imitando um personagem, começa a mostrar ali uma forma mais sádica com o outro, o prazer de ter o controle da situação. Então vai comer, tem que fazer algum comentário, tem que acordar o pessoal na madrugada para fazer coisas sem sentidos, né, sem sentido nenhum, de mandar ficar, se não chamou de senhor, guarda, vai ter que fazer flexão, vai ter que fazer polichinelo, vai ter que fazer mais flexão, vai ter que fazer tal coisa. Vai estimulando isso para deixar a coisa mais sem sentido, e uma hora, numa troca de turno, tem um outro cara que até então ele é tranquilo, e quando conversa com esse outro, esse do maneirismo, ele fala assim, então você faz o que você quiser. Aí ele fala assim, a gente é a lei aqui dentro, nós somos os guardas. Aí ele diz assim, então eu posso fazer o que eu quiser, ninguém está me impedindo. E meio que traz essa ideia, você pode fazer o que você quiser, o poder é seu. E aí esse cara que até então era de boa, ele começa a ser bem sádico também, e começa um puto exercício de sadismo, e você vê que vai criando cada hora uma tensão cada vez maior. Você tem lá uma solitária, que é quando esse cara aí provocou demais, foi colocado lá dentro isolado, enfim. A coisa vai complicando, e é interessante que em vários momentos você tem uma situação em que, né, acho que fica naquele limite se é uma situação controlada, é um experimento, ou se é real. Você tem situações em que os detentos, eles questionam, eles se posicionam contra os guardas, né? E aí o guarda fica numa situação difícil, assim, porque o que sustenta o poder deles ali? O que sustenta sendo que é um experimento? E mesmo pensando dentro de uma situação carcerária real. E aí uma hora meio que passa do ponto, e o cara vai lá e acerta com um cacetete na cara do outro. Então começa a ficar aquela coisa assim, opa, isso é real demais, isso não está parecendo um experimento. E sempre nesse ponto, quando tem contestada a autoridade, um convite para os guardas fazer alguma coisa para mostrar a sua autoridade. E aí você vai ter aquela coisa cada vez mais tensa, né? Uma hora eles criam uma resistência, não deixam abrir a porta, e aí os guardas tiram todas as camas, né? Vai ter que dormir no chão, vão ter que fazer agora xixi, cocô num balde, né? Começa a fazer isso, e a coisa vai perdendo ali o seu controle, né? Vai ficando cada vez mais tenso. O cara, né, esse que ajuda o Zimbardo, que já foi preso, tem uma situação que um cara quer sair de lá, diz que precisa de um médico, não sei o quê, e ele é tirado do experimento e levado para uma situação da sala lá para falar com o Zimbardo e com a equipe e com esse cara. E aí esse cara que já foi preso, ele dá meio que um esporro no cara, humilha o cara, meio que exerce um sadismo sobre o outro. E interessante que depois que esse cara volta lá para o experimento,
que no fim das contas não deixou de sair do experimento, porque criou uma situação de autoridade com o Zimbardo e a equipe contra o cara. Enfim. Esse cara que já foi preso por 16, 17 anos, ele ficou horrorizado. Ele falou, cara, esse experimento mostrou que eu me transformei naquilo que eu mais odiava dentro da prisão, né? O carcereiro, o guarda ali que me humilhava, o guarda ali que exercia o poder sobre mim, o guarda que é sádico. Eu virei esse cara. Então, ele fica horrorizado, ele abandona o experimento. Outras pessoas da equipe começam a se incomodar. Do cara da equipe fala assim, olha, pro Zimbardo, eu te admiro muito, cara, mas o experimento saiu, o experimento está acontecendo aqui também. Você também está nesse lugar de controlar, você também está nesse lugar de um certo sadismo, porque imagina, o Zimbardo está assistindo tudo, porque tudo está com câmera gravando. E ali, o cara está assim, ele está em nome da ciência, ok, mas tem horas que ele está passando do ponto. Aí o pessoal olha para ele e fala assim, tá, e a gente faz o quê? A gente intervém, faz o quê? Aí fala, não, deixa ver como eles vão se resolver. Deixa eles resolver. E a situação está super tensa, mas ele acaba deixando ali, você começa a ver um sadismo por parte dele, de ver o sofrimento da galera e ficar tendo prazer com aquilo e trazendo aquela ideia, não, mas é em nome da ciência que no futuro isso pode nos ajudar. Tanto é que a namorada ali do Zimbardo, ela fala assim, cara, para com isso, para agora esse experimento, porque você pegou crianças, que são adolescentes praticamente, e você está transformando em monstros. E ele não arreda o pé, ele sustenta, até que a coisa vai caminhando, vai ficando mais tensa, mais tensa, mais tensa, mais tensa. E tem um dia ali que tem um cara, um dos guardas considera um puxa-saco, que é um cara que faz tudo certinho na prisão. E é bem interessante isso, como aquele cara que faz tudo certo na prisão é submisso. Não tem por onde você conseguir exercer seu poder mais ainda, porque apesar de fazer o exercício sobre o outro, o que o guarda buscava ali era uma contestação para ficar mais violento, para ficar mais opressivo. E esse cara não reage dessa forma. Ele fica tentando achar meios, fala assim, agora você vai fazer flexão, o cara faz. Você vai dizer que você é um bastardo, o cara diz que é um bastardo. Depois de um certo refriamento, mas depois ele fala. Então você tem os cada vez mais ficando tenso, até que uma hora começam a falar, então você vai fazer flexão com os caras em cima de você, aí vai ter a parte de vocês vão simular o sexo, um sexo anal aqui. A coisa vai ficando de tal maneira que o Zimbardo olha e fala assim, para. Aí ele entra e fala assim, acabou o experimento. É bem interessante isso, porque o experimento era para durar 2 semanas, só que o experimento durou 6 dias. E aí o Zimbardo diz que conseguiu ali, com esse experimento, mostrar como qualquer pessoa, numa situação dessa, por exemplo, pode se transformar em má, pode ser maldosa, pode virar uma pessoa sádica. Então a ideia ali é mostrar que o sistema levaria essas pessoas a se tornarem más ou permanecer no lugar de boa. Então essa é a ideia. É isso que você vai encontrar aqui nesse livro, O Efeito Lúcifer. Sugestão de leitura, para quem gosta de ler. Quem não gosta de ler, fica a sugestão de assistir o filme. Você coloca lá, acho que é a prisão de Stanford, experimento de Stanford. Você coloca no Google Play ou no Apple TV, você assiste por lá. E é muito legal para fazer reflexões sobre isso. O experimento ele foi criticado depois. Primeiro ele foi muito influente no mundo, para explicar uma série de coisas, de quanto nas prisões isso acontece. A gente sabe, né, no dia a dia, que o exercício do poder sobre o outro vai retroalimentando esse que está fazendo exercício e se mostrando de forma mais sádica, enfim. Mas a pergunta que faz os bons debates é se isso realmente foi criado pela situação. Alguns questionam assim, apesar do grande sucesso e das consequências que esse experimento teve, anos depois, contestações, então assim, mas será que realmente foi um experimento livre de influências? Será que realmente foram bem selecionados os participantes? Porque foram participantes que foram selecionados a partir de uma entrevista ali, de as pessoas dizendo coisas por elas mesmas sobre si mesmas. Ou será que já tinha algo ali potencial? Tem um paciente, não, né, mas que entra aí na história, que ele tem um surto psicótico. Será que isso foi avaliado antes? Ou isso teve a ver com a situação? E aí, anos depois, em 2018, saiu uma crítica pesada, assim, dizendo que foi uma grande fraude esse experimento, que teve influência adoidado, e que o Zimbardo falou o tempo todo
para os guardas serem sádicos com os prisioneiros, né? E que esse experimento foi refeito em outros lugares, mas sem essa orientação, e que não necessariamente aconteceu essa estruturação do mal aparecendo. Enfim, o que é muito importante, acho que o mais importante de tudo é a discussão que isso pode levar. Se de fato nós somos seres bons, nascemos bons e a sociedade nos modifica, ou situações nos levam, né, a nos tornar pessoas más, cometer perversidades, ou existe aquela pessoa que é boa e que, independente da situação que ela é colocada, ela age de forma má, ou se nós nascemos maus, né, e a maldade já está intrínseca, só esperando o momento de exercer a maldade. Ou será que existem pessoas boas e pessoas más, é dividido assim? Então é legal isso, né? Acho que esse livro ou esse filme fica como uma puta reflexão. E claro, com psicanálise isso fica bem interessante, né? Quando você pega o Freud, aí minha sugestão é de você ler ali os artigos sobre metapsicologia, quando o Freud começa a falar de masoquismo, né? Quando ele começa falando ali os instintos e suas vicissitudes, ou a pulsão e seus destinos, tem ideias ali para pensar a questão do sadismo, do masoquismo, que eu acho que vale a pena. Você tem depois ali o problema econômico do masoquismo, mais para frente, 1924, também leva algumas reflexões. Enfim, é um puta banquete aí de ideias para você estudar. Efeito Lúcifer, do Zimbardo, articular com Freud, por exemplo, e talvez com outros psicanalistas, né? O Winnicott já não concordaria. O Winnicott vai pensar para uma outra via, né? Que eu curto menos, eu gosto mais da leitura freudiana da coisa. Então é isso, gente. Então, um bom dia para vocês. Segunda-feira, emenda de feriado. Quem está em São Paulo, friaca, 17 graus, chovendo. E amanhã, em pleno feriado, teremos mais um Bom Dia Psicanálise, se tudo der certo. Bom dia para vocês e até amanhã.